Fala aí, gente, eu sou o Ricardo e hoje eu tô aqui pra falar de um autor que continua muito relevante ainda pra gente e que você que gosta de um thriller, de um suspense, de um terror, de um romance policial, já deve ter se perguntado de onde isso surgiu. Quem deu o pontapé inicial pra esses contos de terror modernos, pro conto policial moderno? Talvez você conheça, talvez não, mas é desse autor que a gente vai falar hoje, um pouquinho de como foi a vida dele e como ele influencia as produções até os dias de hoje. Então, se você tá curioso, segura firme na xícara, pois começa agora o Com Café. Se você, quando pensa em conto policial, vai me responder que quem começou tudo isso foi Sir Arthur Conan Doyle, que escreveu Sherlock Holmes. Bom, aí você está enganado, me desculpa, eu vou ter que falar que você está enganado. Mas eu vou dar uma segunda chance. Se você me disser que quem começou tudo isso foi a Agatha Christie, essa rainha do crime que começou a escrever esses contos policiais, eu vou dizer que você está enganado de novo. Nossas produções são bem anteriores a tudo isso e nós vamos começar a falar desse autor, que é o Edgar Allan Poe, que eu já coloquei vídeo aqui no canal sobre análise literária. Eu falei um pouquinho do Poe lá, e eu acho que o card está desse lado, eu falei um pouco do Poe lá. Também tem vídeo aqui no canal da Agatha Christie e do Sherlock Holmes, eu vou deixar aqui em cima do cardzinho também. E realmente o Poe foi quem é essa figura que deu o pontapé inicial para os contos policiais modernos, para o conto de terror moderno, né? O que muitos autores que a gente tem hoje, que criaram obras espetaculares, se basearam nesses contos do Poe. Então eu posso citar já de antemão a queda da Casa Usher, é um bom também, mas eu vou citar Os Crimes da Rua Morgue ou Os Assassinatos da Rua Morgue, depende aí da tradução que você tiver em mãos, né? Que foi esse início. E você pode dizer, se você já leu Sherlock Holmes e agora vai ler Edgar Allan Poe, Os Crimes da Rua Morgue, então você vai dizer que parece uma cópia de Sherlock Holmes, mas é justamente ao contrário, porque o Dupin, que é esse detetive super extravagante, super dedutivo, é anterior ao Sherlock Holmes. Então nós vemos aí que o Sherlock Holmes continuou isso aí. Então nós temos aí também o Baril de Amontilado, que eu super recomendo, que vai mostrar esse triângulo do crime perfeito, né? Alguns pontos sobre o crime perfeito. Tem também sobre os contos de terror, né? O Baril de Amontilado também pega um pouco essa parte de terror, mas daí eu vou citar pro terror mesmo O Coração Delator e aquele que eu já falei antes, que é A Queda da Casa Usher. São dois de terror muito bem conhecidos, né? E o Baril de Amontilado tá aí nesse meio. Então nós temos aí esse autor que começou tudo isso, né? Que deu início a esse conto policial moderno, esse conto de terror moderno, e que fez aí crescer vários outros autores, porque ele não teve muita sorte, pô, eu vou falar a verdade, porque enquanto o Doyle, o Agatha Christie, todos esses outros autores fizeram fama, tem bastante dinheiro, o Poe ficou aí com uma fama, sim, mas na época que ele estava vivo ele não ganhou muito dinheiro, não, e ele acabou morrendo bêbado, perdido em uma rua aí, e ele foi levado para o hospital e ele acabou falecendo nesse hospital. Então, realmente, a caminhada literária dele, por mais que tenha sido uma caminhada literária onde ele criou várias coisas muito interessantes e que fizeram crescer vários autores, ele não ganhou muito dinheiro com isso e acabou morrendo dessa forma, né? E a gente vê outros autores aí que ganharam muito dinheiro. O Arthur Conan Doyle virou Sir Arthur Conan Doyle, então já veio aí uma discrepância. Então a gente pode falar também um pouco da biografia do autor, a biografia do Poe. O Edgar Allan Poe nasceu em Boston no dia 19 de janeiro de 1809, mas ele teve aí uma vida meio conturbada, né? A mãe dele acaba falecendo, ele é adotado por um rico comerciante escocês, ele vai para um internato em Londres, onde ele consegue estudar, e depois ele acaba voltando para os Estados Unidos, e em 1826 ele ingressa numa universidade,
E ele já tá começando aí a sua caminhada literária, porque ele gosta de escrever, mas ele começa a se envolver com jogos e álcool, e a relação com o pai adotivo dele também não é das melhores. Então a coisa começa a ficar bem conturbada na vida dele. Ele entra numa academia militar, né? Mas ele acaba sendo expulso por indisciplina e ele ganha um pouquinho mais de motivação em 1833, quando ele ganha um prêmio Saturday Visitor. Mas isso não muda a relação dele, né? Ele ganha esse prêmio pela obra dele, Manuscrito Encontrado numa Garrafa, né? Mas isso não dá uma fama grande a ele, não dá um dinheiro bom para ele. Ele continua pulando de emprego para emprego, né? E ele acaba se mudando para Nova York, ele já está casado, mas lá em 1847 a esposa dele acaba falecendo, o que piora tudo, né? A relação dele com o álcool e com essas coisas. Então ele publicou aí nesse meio tempo alguns textos, ele trabalha lá, ele escreve algumas coisas para alguns locais que procuram, né? Mas ele não tem aí, assim, algo que diga, meu, ele é um escritor, ele ganha muito dinheiro, né? Então ele acaba escrevendo para alguns lugares que acabam contratando ele ou comprando, né, esses textos que ele está escrevendo, mas a vida dele, assim, fica bem conturbada em alguns momentos. E lá em 7 de outubro de 1849, ele é encontrado muito bêbado. Ele se perdeu indo de uma cidade para outra e ele acaba ficando muito bêbado numa taverna e ele já tá delirando. Eles encontram ele, levam ele pro hospital, só que ele não resiste e nesse dia 7 ele acaba falecendo. E a gente aí vê um contraste, como eu disse, né, entre o Conan Doyle, digamos assim, que ganhou muito dinheiro, muitos outros autores que ganharam dinheiro e ele que acabou desse jeito, né? Então, ele realmente conhecia a natureza humana pelo que ele sofreu, dá pra ver isso nas obras dele. E é bem estranho você hoje falar tão bem dele, né? E ver que a vida dele ele não foi tão reconhecido em vida, e muitas vezes isso acontece na história, né? Porque a gente tem uma obra dele que é chamada O Corvo, né? The Raven, e muitos poetas analisam essa obra, muita gente ama ler por conta dessa sonoridade, dessa métrica, dessa coisa que ele escreveu, desse ar de emoção e sombrio que fica no Corvo, que eu recomendo que vocês procurem, e procurem a tradução. Chegou-se, digamos assim, eu vou dizer mais ou menos a um consenso que uma das melhores traduções para o português é o do Milton Amado, O Corvo do Milton Amado, porque ele conseguiu traduzir mais ou menos essa métrica, essa sonoridade, essa sensação, essa emoção para o poema em português, porque é muito difícil. É um poema extremamente difícil de ser traduzido, tanto porque o inglês comparado com o português também, essa sonoridade que ele coloca nessas sílabas poéticas é bem difícil de ser reproduzida, né? Então, essa tradução aí do Milton Amado é que se aproxima de trazer isso para perto da gente. Então eu recomendo que vocês leiam ele em inglês, procurem ele em português, porque é muito interessante ver como ele trata isso, como ele consegue criar. E todas essas outras obras que eu falei antes dele também, eu acho interessante vocês procurarem, porque ele realmente deu esse pontapé para mostrar pra gente, dar pra gente muitas coisas que a gente ainda usa hoje, que a gente pode às vezes encontrar em outros livros, filmes e tudo mais, que ficou de lá, né? Que ficou... eu acho que a minha lâmpada aqui... a minha lâmpada queimou, gente. Eu acho que deu agora que eu consertei, então só pra ver já essa última parte, né? Ela deve estar com uns mar contato aí, mas vamos em frente. Então muitas coisas que ele escreveu ficam até hoje pra gente, então são obras muito interessantes que são citadas em outras séries, filmes, livros, então vale a pena conferir algumas que foram até feitas obras muito parecidas com a dele, né? O Enfermeiro do Machado de Assis, que é uma obra referência, né, que dialoga com a obra O Coração Delator, do Edgar Allan Poe, né? Então são duas obras aí que estão
ligadas, então vale a pena você procurar também essa obra. E se você vai ler o Edgar Allan Poe, o que você espera do Poe, né? Bom, ele tem frases complexas, com mais de uma oração, e ele traz esses períodos longos. Uma coisa também interessante é que ele não desperdiça diálogos, então você não vai ver muitos diálogos, né? Pode ser que você encontre em uns ou outro mais ou menos, mas ele só usa o necessário, né? Ele tem essa preferência por esse eu problemático, né? Por esse personagem principal problemático, onde sempre tem algo de errado na forma de agir, na forma de como o personagem se comporta mentalmente, emocionalmente, então sempre tem algo estranho ali e ele sempre usa muito bem isso. Ele trabalha muito bem os 5 sentidos, né? Então você vai encontrar muito bem ele trabalhando com audição, a visão, o olfato, tato. Então é bem interessante a forma como ele trabalha com tudo isso, né? Ele vai criar, ele vai conhecer a forma humana, né? Então ele conhece a crueldade, ele também conhece as emoções complexas. Então uma coisa que a gente vai achar nos enredos dele, nesses textos dele, é essas emoções complexas, disfarçadas, mascaradas. Então nós temos uma culpa autodestrutiva, disfarçada com um elemento da história, né? Como no Coração Delator, a gente tem essa batida do coração, isso que entrega ele. Eu sugiro que vocês leiam para entender isso, né? Essa batida do coração que acaba entregando ele, né? Que delata ele, né? O coração delator, o coração denunciador, né? Que denuncia ele. Então, essa culpa do personagem principal. Nós temos essas histórias que são histórias dentro de histórias, tem coisas nas entrelinhas, como a queda da casa Usher, que vai trazer essa rachadura na casa, que vai dividir ela, o que aconteceu na relação dos irmãos, o que vai ser visto, o que ele fez com a irmã, né? Enterrar ela viva, né? Ele tem uma coisa muito forte com isso também. Então são histórias complexas e que fazem a gente pensar, né? Ler mais do que está escrito ali, né? Então isso que vocês podem tomar cuidado com o Poe, que ele vai ser uma constante nas obras dele, né? Bom, eu acho que se eu ficar aqui eu posso falar milhares de coisas, posso ficar horas falando do Poe, né? Porque ele tem muitas coisas interessantes para falar sobre ele, sobre as obras. Eu acho que esse é um apanhado bem geral, bem resumidão. Me desculpem por isso, mas é bem resumidão a biografia dele. Todos esses aspectos são bem resumidões, para não cansar mesmo vocês, para vocês conhecerem um pouco mais do Poe e se interessarem por essa forma de escrita dele, né? Então, eu acho que é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado você que ficou até aqui. Deixa seu like, cogita se inscrever no canal. Ativa o sininho para receber as notificações. Minhas redes sociais estão aqui embaixo na descrição. Deixa um comentário para eu saber o que você tá achando dos vídeos e o que você acha, talvez, do Poe. Então, eu acho que é isso. A gente se vê na próxima. Fiquem bem. Tchau!